Olá pessoal, hoje é dia 22 de agosto de 2012 e a gente está começando mais um Tecno Hour. Bom, hoje eu vou fazer também um programinha meio dois em um. Na realidade eu tive que viajar nessas últimas semanas, acabei não acompanhando muitas das notícias, mas eu vou fazer rapidinho as notícias com vocês. Não vai dar para aprofundar muito justamente porque tem bastante coisa para cobrir, mas a ideia é fazer o seguinte, já que eu não consegui acompanhar muito bem as notícias aí dessas últimas duas semanas, eu vou aproveitar para estrear aqui um novo formato do Tecno Hour. Na realidade, como eu já tinha falado para vocês, o Tecno Hour, a ideia é a gente ter um leque de podcasts, né? A ideia não é parar só com ele. Então, acho que agora, depois de um ano aí, mais ou menos, que a gente tem de Tecno Hour, eu acho que já deu para consolidar já esse formato. E a ideia é começar a incluir agora coisas novas. Então, o primeiro podcast que eu estou querendo criar, além do Tecno Hour, então eu vou fazer um beta aqui com vocês hoje. A ideia é justamente começar um podcast do tipo faça você mesmo, né? Então a ideia é pegar vários dos assuntos de tecnologia que a gente está acostumado a tratar e fazer teste, fazer review de produto e fazer também demonstrações de como é que consegue usar a tecnologia para facilitar um pouco a vida de vocês. A gente já costuma fazer no TechnoHour os reviews de aplicações, né, e tudo mais, mas aí é um foco bem mais leve, né, eu diria. Embora eu dê umas dicas aqui de componentes visuais, de como é que você pode melhorar, esse tipo de coisa, o review que a gente faz no TecnoHour ainda é relativamente superficial. Então a ideia é que eu crie daí uma nova sequência de podcasts aonde eu vou realmente fazer uma coisa mais aprofundada. Provavelmente nem vai ser de uma hora igual o TecnoHour, mas a ideia é pegar um assunto e com aquele assunto fazer várias demonstrações, exemplos e tudo mais. E a ideia é justamente responder a perguntas que vocês possam ter. Então, eu provavelmente vou acabar usando a mesma conta do Twitter, né, que a gente tem no TechnoHour Links, para receber perguntas de vocês e temas e sugestões de temas. Quem quiser deixar também lá no iTunes também alguma pergunta, eu estou sempre olhando lá. E a ideia então é fazer o seguinte: então a gente vai começar a parte de notícias, né, que a gente já está falando demais aqui. E na sequência a gente deve então começar o tema de hoje que eu peguei para esse novo modelo aí, né, de demonstração, que realmente vai ser um pouco mais aprofundada, mas ao mesmo tempo é alguma coisa que eu espero que vai ajudar vocês um pouquinho. Hoje a ideia é fazer um review sobre rede Wi-Fi. Então eu tive que pegar, então, quando eu mudei de casa agora há pouco tempo, eu tive que reinstalar toda a minha rede, né? E é aquela velha história, né? A rede, quando você está em uma casa pequena ou relativamente pequena, um roteador é mais que suficiente. No meu caso aqui, eu acabei, principalmente porque eu preciso de uma rede de alta velocidade, né? Porque eu trabalho basicamente 100% do tempo quase que em casa. E eu preciso, no mínimo, ter minha rede funcionando. Seja para receber chamadas telefônicas, seja para fazer upload do TechnoHour. Eu preciso que a minha rede Wi-Fi seja confiável. Então eu acabei baixando vários softwares aqui, fazendo umas coisas bem nerds aqui, como minha esposa costuma dizer, mas que pelo menos eu garanti uma qualidade excelente para minha conexão aqui de rede sem fio. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então vamos lá para a notícia, daqui a pouco a gente começa com a parte de demonstração hoje aprofundada de redes Wi-Fi. Bom, então a gente vai fazer um review aqui praticamente do que aconteceu em todo o mês de agosto, né? Que eu acabei demorando para chegar lá, mas vamos lá então. É, uma coisa que eu achei bastante interessante, a Nuance. A Nuance, para quem nunca ouviu falar, é uma empresa de software já bem reconhecida, já de muito tempo atrás, que eles focam no desenvolvimento de tecnologia de reconhecimento de voz. Então, basicamente, né, o que eles fazem é justamente pegar uma string de voz que você está mandando para eles, né, os pacotinhos todos de dados, e reconhecer tudo que está sendo dito ali dentro. Então eles costumam, isso é o que a gente costuma falar do speech to text, né, que seria a fala para o texto. Então a Nuance ela já tem muitos anos já de mercado, já trabalhando com isso, e de início, na realidade, eles eram, né, bem escondidinhos dentro do iPhone, eles é que davam suporte, na realidade, ao próprio Siri da Apple. Então, eles tinham o Nuance Dictation, né, que já funciona no Mac. Eles chegaram a lançar alguns aplicativos. Na realidade, eles têm uma API, né, uma biblioteca para para os desenvolvedores poderem pegar e desenvolver esse tipo de aplicação. Então, muitas das aplicações que vocês encontram na App Store hoje que fazem esse tipo de reconhecimento de voz foi feito em cima da API da Nuance. Então, para quem é desenvolvedor,
é um fornecedor que vale a pena você dar uma olhadinha. Você pode procurar, porque eles lançaram uma biblioteca para iOS há um tempo atrás. Não tenho certeza se eles têm para Android também, mas vale a pena checar. Mas o principal é o seguinte, essa biblioteca que eles lançaram um tempo atrás acabou evoluindo agora. E na realidade a notícia que a gente tem chegando aqui é justamente o lançamento de uma evolução dessa API, eu diria. Na realidade, a API ela era uma coisa crua, né? Onde o developer tinha que basicamente fazer todo o tratamento de texto e tudo mais, onde você ligava o sistema, o papel da Nuance era traduzir a fala para texto, mas uma vez traduzido, você teria que se preocupar com fazer toda a contextualização e se preparar tudo ali. Já o lançamento da Nina é um passo além disso que a Nuance levou. Então, a Nina, ao que tudo indica, vai ser um trabalho de um pouco mais alto nível, onde, ao invés de você ter que se preocupar com toda a contextualização, criar o que a gente costuma falar de árvore, né, de entendimento, porque, na realidade, aí é mais ou menos como se a gente fosse discutir um pouco de língua portuguesa, né? Vocês devem se lembrar lá sei lá, do tempo de ginásio, que vocês tinham que estudar a gramática da língua portuguesa. Então você tem lá pronome, adjetivo, verbo, substantivo. Quando você está fazendo uma análise de voz, é basicamente aquela gramática ali que você tem que seguir. Então o que a Nuance acaba dando para você são recursos para você criar essa árvore de reconhecimento. E uma vez criada essa árvore de reconhecimento, geralmente você vai, na realidade, ao invés de tratar a linguagem de língua portuguesa tradicional, você geralmente vai trabalhar com uma linguagem mais específica. Então você vai continuar existindo substantivos e tudo mais, mas você já vai estar, na realidade, focando em desenvolver frases. Então como é que você geralmente trabalha com isso? Bom, o que a Nuance faz para você é justamente traduzir a fala em texto, mas você precisa, por conta própria, na realidade, produzir o que a gente chama de uma árvore de entendimento. Né? Como é que isso daí funciona? Essa árvore, justamente porque a gente quer ter uma linguagem natural, ela funciona basicamente para cada uma das frases que a gente quer trabalhar. Então, isso daí funciona como? Então, no caso de um comando, por exemplo, eu posso falar enviar SMS para Luciano. Então, eu tenho que ter no mínimo 3 componentes ali. Eu tenho que ter o comando, né, que seria o enviar. Depois eu tenho que ter algum tipo de objeto dizendo o que eu quero enviar, né? Então, nesse caso aqui poderia ser, por exemplo, um objeto do tipo SMS. E na sequência eu preciso dizer para quem. Então tem que ter um quem aqui, né? Que seria um substantivo, alguma coisa assim, que seria um indicador de para onde eu estou querendo enviar. Então, aqui poderia ser Luciano. Por que eu chamo isso daqui de uma árvore? Eu chamo isso daqui de uma árvore por causa do seguinte. A gente tem que lembrar que a gente está tratando com linguagem natural. Então, se eu tivesse uma única linha como essa que vocês estão vendo aqui, a única coisa que o meu sistema entenderia seria enviar SMS Luciano. Então, se eu falasse qualquer coisa diferente, por exemplo, se eu falasse envie SMS para Luciano, ele já não entenderia. Então, por isso que a gente diz que é uma árvore. Então, na realidade, aqui, essa gramática que a gente está definindo, na realidade, acaba sendo uma tabelinha. Por quê? Porque o enviar pode ser também envie, pode ser também send, talvez alguém queira dizer em inglês, não sei. E aqui, o SMS, a mesma coisa. O SMS, o que vai acontecer? Pode ser que eu queira falar IM. Então, tudo isso daqui vira arvorezinhas, né? Por quê? Porque eu poderia... Por que elas são árvores? Justamente porque elas podem acontecer em qualquer direção aqui. Então, eu posso começar com enviar, posso começar com envie, e posso escolher na seguida um SMS, ou posso escolher um IM, que para mim vai ser a mesma coisa. Eu posso ligar aqui para Luciano, que seria alguém da minha lista de contatos. E por que eu fiz essa bolinha aqui no final? Justamente porque a bolinha é que seria o seu comando propriamente dito, seria a rotina que você vai executar dentro do seu programa. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com gramáticas, é mais ou menos assim que a gente funciona. Incluir isso daqui, eu teria que entrar em muito mais detalhes para explicar isso aqui para vocês, mas isso daqui é mais ou menos o que a gente faz quando a gente quer reconhecer a linguagem natural. Então, inclusive eu teria que colocar aqui coisas que seriam, por exemplo,
descartáveis. Por exemplo, eu estou dizendo aqui, enviar SMS Luciano. Eu poderia ter aqui um quadradinho aqui de coisas descartáveis, que seria, por exemplo, para. Ou poderia incluir aqui também nessa lista de descartáveis pro. Porque a gente tem que lembrar que a gente está sempre tratando com fala. Então a fala é muito menos formal do que a escrita. Pro é uma coisa que dificilmente você ia escrever. Envie IM pro Luciano. Dificilmente você ia escrever uma coisa dessa. Mas na fala, essas contrações existem. Então são todas coisas que você poderia pegar e criar ainda um pedacinho da gramática aqui, que seria uma gramática para ser ignorada na realidade, né? Então, por quê? Porque você precisa dar esse tratamento todo aqui para você poder ter o reconhecimento de linguagem natural. Senão, acaba sendo aquele mesmo tipo de reconhecimento que a gente tinha há muito tempo atrás, que eram dos comandos de voz. Que comandos de voz, sinceramente, ninguém usa. Então, se você quiser fazer seu usuário escolher e decorar uma lista de 30 comandos, que é o que as únicas coisas que ele pode usar, pode esquecer que ele nunca vai reconhecer isso. Então, a ideia aqui é justamente o contrário. Então, o que a Nina está fazendo aqui, para a gente voltar aqui no Flipboard, a ideia é o quê? A Nuance está justamente fornecendo, além da API básica de reconhecimento de dados, ela está também criando já toda uma contextualização ali para que facilmente você consiga integrar então aplicações de back-end. Aqui, a princípio, está focada mais para a área de Customer Service, que seria centrais de atendimento, né? Mas que poderia facilmente ser integrada então dentro do Nina. Vale lembrar que isso não tem nada a ver com a Apple, tá? Não é uma integração do Siri, porque uma coisa que todo mundo já está pedindo há um bom tempo atrás é que a Apple abrisse a biblioteca do Siri para que pudessem ser integradas as outras aplicações do seu aparelho. Hoje não, hoje o Siri ainda está embutido ali, está fechadinho, ninguém consegue acessar aquilo. Por isso estão aparecendo então essas outras opções. Teoricamente, eu ainda não vi a Nina funcionando, é uma das coisas que eu quero estudar em breve, mas que é uma grande promessa. Então tem boas chances aí da gente ver a Nina aparecendo aí com várias aplicações integradas. Agora, a grande notícia do mês de agosto, né? Agosto geralmente é um mês meio morto em termos de tecnologia, mas esse ano a coisa está um pouquinho fora do padrão. E justamente por causa desse julgamento que está acontecendo, né? Desde muito tempo atrás que a gente já está falando do julgamento entre Apple e Samsung. O que está legal aqui nesse caso é o seguinte, vale a pena vocês darem uma olhada nesses links depois, porque está acontecendo uma coisa meio histórica, né? Tanto a Samsung quanto a Apple elas estão liberando informações assim das origens de como é que eles projetaram o iPhone, como é que projetaram os aparelhos da Samsung, que para quem gosta, tá virando praticamente uma aula de história aquilo ali. Então, esse julgamento ele está na fase final já. Na realidade, hoje, como eu falei para vocês, é dia 22. Até onde eu sei, entre hoje e amanhã, já deve sair inclusive o veredito desse julgamento. Então, dá para a gente provavelmente conversar na semana que vem sobre isso. Provavelmente também não vai estar encerrado o julgamento de vez. Vai ser uma das instâncias apenas que vai sair esse resultado. Mas provavelmente quem perder vai apelar e tudo mais, então vai ter muita coisa para conversar ainda. Mas o que está legal nisso, que vale a pena vocês darem uma olhada depois se vocês procurarem esses links, é dar uma olhada então nesse histórico todo. Então vocês vão ver desde os primeiros protótipos do iPhone, o iPad que apareceu. Então, desse ponto de vista, acabou se tornando uma coisa interessante de acompanhar. Então vale a pena para quem não viu ainda, dar uma olhadinha lá no nosso site, no tecnohour.com.br. Vocês vão ter um link então para essa página do julgamento com várias questões interessantes que acabaram sendo levantadas lá, de depoimentos interessantes que apareceram ali. Então faz tanto tempo que a gente não conversa no TechnoHour que a gente já conseguiu até mandar um rover para Marte agora de novo. Então, também aconteceu isso daqui no início desse mês, né? Já deve ter mais ou menos umas 2 semanas que aconteceu isso daqui. Eu tenho que dizer que eu fiquei extremamente impressionado quando eu vi isso, quando eu aprendi sobre essa missão para Marte. O legal aqui foi que eu consegui encontrar esse clipe para vocês, ele está no YouTube, então o link também está lá no nosso site, vocês podem dar uma olhadinha. E é basicamente
um clipe explicando todo esse procedimento de enviar essa sonda para Marte. Então é uma sonda grande dessa vez, né, maior do que qualquer coisa que a gente já conseguiu enviar fora da Terra. O mais impressionante é que realmente a impressão que dá é que nós seríamos os alienígenas, né? Porque se você olha para um filme de alienígena que ele consegue chegar na Terra e soltar as coisas lá e começar a planar em cima das cidades e tudo mais, poxa, foi uma coisa de outro mundo. Acho que ninguém esperava ver isso daqui até o anúncio da NASA. O procedimento de aterrissagem eu achei assim fantástico. É uma coisa realmente de outro mundo que não dá para acreditar que a gente conseguiu fazer uma coisa dessa aqui com a tecnologia que a gente tem hoje. Foi diferente de tudo que a gente já fez, justamente pelo tamanho do equipamento que a gente está enviando. Então vocês podem ver as imagens que estão aparecendo aqui. Basicamente, ele vai cair com paraquedas. Quando chegar a uma determinada distância, ele dispara foguetes e vai começar então a planar, né, através dos foguetes ali dentro ali pela superfície. Eles ainda tomaram cuidado de fazer o seguinte: além dele planar, ou seja, ele vai ter que planar a cerca de 20 a 30 metros de altura, porque eles não querem contaminar a área de descida. Então ele vai planar a 20 a 30 metros de altura. Dali ele solta com corda o equipamento, né, que é o rover. Depois que ele perceber que o equipamento está todo no chão, ele solta então as cordas e dispara em voo de novo para longe, justamente para conseguir evitar o máximo de contaminação da área que vai ser explorada. Então o que acontece? Na hora que ele chega então, que ele percebe que o rover está no chão, ele simplesmente dispara os foguetes novamente e sai para cair então a vários quilômetros de distância dali, justamente para evitar qualquer tipo de contaminação da área que o rover vai estar atuando. Então esse daqui é a missão que lançou o Curiosity, né? Que é de longe o que a gente já enviou de mais avançado para Marte na história da humanidade. Então esse daqui, se você estava numa caverna e não viu esse clipe ainda, vale a pena você dar uma olhadinha, porque realmente é impressionante o que a gente conseguiu fazer. Nesse meio tempo também a gente viu as notícias que aconteceram, né? A gente já teve lá no último Tecnohour, eu comentei com vocês que a Anatel tinha proibido a venda de novos chips, né, das operadoras. Depois disso, a Anatel recebeu as propostas para regularização do serviço, já liberou de novo as operadoras para fazerem a venda de novos chips. E aí apareceu um outro problema, né? Que é o que acontece? A Anatel começou a perceber uma anomalia que estava acontecendo nos serviços da TIM. Obviamente, a TIM também, como essa notícia já é um pouco mais antiga, a TIM também já refutou isso, já questionou as metodologias da Anatel, mas, digamos assim, está sob investigação ainda. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar daqueles planos onde você paga pela ligação. Né? Ao invés de pagar pelo minuto que você está usando, você paga pelo simples fato de você ter efetuado uma ligação. E o que a Anatel achou de estranho, foi no caso aqui da TIM, que a quantidade de ligações perdidas no plano que paga pela ligação era em torno de 4 vezes maior do que no plano tradicional. Então, eu tendo a concordar com alguma das análises da TIM, que disse que a metodologia não foi muito bem explicada, que a Anatel usou e tudo mais, mas até porque a Anatel não disse se ela estava estudando casos na mesma área, na mesma região, no mesmo horário, porque tudo isso daí influencia. Mas, no mínimo, é muito estranho. Você vê que na mesma operadora, um plano que paga por ligação e um que paga por minutos, no de ligação a taxa é 4 vezes maior. Então, tudo isso daí está sendo avaliado, a Anatel também vai analisar nas outras operadoras para ver se tem alguma coisa parecida, mas então, depois a gente volta para vocês e comenta o que aconteceu, qual o resultado dessa história. E aí eu já vi que tiveram podcasts inteiros falando só sobre a questão de segurança na rede, né? Esse foi um caso dá pra gente dizer ali que foi uma roubo de identidade ou o que quer que seja. Foi um caso desse jornalista da Wired, pelo nome aqui é o Matt Honan. O que aconteceu? Em resumo, né? É até engraçado, eu vou começar a usar esse como modelo de engenharia social, né? Geralmente eu sempre uso aquele mesmo exemplo do rei africano que te dá alguma coisa, mas esse daqui foi extremamente interessante.
O que aconteceu? Esse jornalista, ele teve, na realidade, ele foi alvo de alguns hackers que o que eles fizeram? Eles usaram engenharia social para basicamente acabar com a vida digital do cara. O que eles fizeram? Então, em resumo, bem rápido. Esse pessoal, o que ele fez? Eles queriam ter acesso à conta de Twitter e Google+, né? Todas essas redes sociais que esse jornalista tinha, né? Então eles queriam ter acesso ao grafo social desse jornalista. Então, para eles conseguirem fazer isso, o que eles fizeram? Eles entraram em contato primeiro com a Amazon. Na Amazon, eles pediram para incluir um novo e-mail, né? Ou para ter acesso a resetar a senha do e-mail deles. A Amazon, eles entraram em contato por telefone. Então a Amazon, obviamente, fez um monte de perguntas, né? Que é o que a gente está acostumado a fazer. E aí o que acontece? O jornalista, ele era uma pessoa pública, né? Então era muito fácil entrar no Facebook e tudo mais e conseguir um monte de informação dele. Aí o que acontece? Só que a coisa é tão bem bolada que na realidade não era nem o ataque não era nem direcionado à Amazon, primeiramente. A Amazon eles usaram só para obter mais informação. Que foi o quê? Eles ligaram para a Amazon e falaram: olha, eu preciso trocar meu cartão de crédito. Vocês têm meu cartão de crédito aí anotado, eu preciso trocar porque eu vou ter que mudar e tudo mais. E aí o pessoal da Amazon perguntou para ele, obviamente, bom, qual é o cartão de crédito que você quer mudar? E o cara, o que ele falou? Ele falou, eu não sei, eu não me lembro qual que você tem aí? O pessoal da Amazon, obviamente, também não é tão burro assim, não ia falar o cartão de crédito inteirinho pro cara. Mas eles conseguiram passar o nome do cara e falaram, olha, é o cartão de crédito que termina com os números ABCD. Entendeu? Então, eles deram os últimos dígitos do cartão de crédito. Aí o que aconteceu? Com aquilo ali, eles usaram aquela informação para fazer uma engenharia social com o pessoal da Apple. Que daí fez o quê? Ele falou, bom, então daí a Amazon parou por ali. Então com isso, o que o cara tinha então? O que ele recebeu da Amazon? Os números do cartão de crédito, né, o final do número do cartão de crédito desse jornalista. Com isso, eles não conseguiam ainda comprar nada, certo? Um cartão de crédito parcial você não consegue comprar nada. Mas foi o suficiente para eles ligarem para o serviço de iCloud, né, para a Apple, e falar para eles o seguinte: olha, eu estou precisando resetar minha senha. Eu esqueci a minha senha aqui, eu não consigo usar meu e-mail mais de iCloud. Eu preciso que vocês mandem para mim mandem para mim um link para resetar minha senha. E o pessoal da Apple fez o quê? Perguntou, bom, então você tem as suas perguntas de segurança aqui cadastradas, você pode responder para mim? O cara falou, não, desculpa, mas eu não lembro as perguntas de segurança. Isso daí eu cadastrei há muito tempo, não tem como te responder. Falou, então tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, me passa os números finais do seu cartão de crédito e o seu nome e tá tudo certo, né? Um e-mail para você que tá tudo certo. Aí o que o cara fez? O cara passou um e-mail para eles, passou os números de cartão de crédito que tinha obtido da Amazon, como também estavam cadastrados na Apple, foi dado como válido, né? Então o cartão de crédito realmente existia. Então o pessoal da Apple assumiu que era verdade, que era a pessoa que estava trabalhando. E com isso, então, mandou para o e-mail que ele forneceu uma mensagem de reset de senha. E aí ficou fácil, né? Então o que aconteceu? Esse cara lá, o hacker, recebeu essa mensagem de reset de senha, entrou com os dados, criou uma nova senha, a partir da nova senha começou a acessar o serviço de iCloud dele. Como o iCloud, na realidade, vocês já devem saber, você tem acesso a todo o e-mail via web, então teve acesso a toda a parte web deles. E o que era pior foi que esse jornalista tinha todas essas contas linkadas. Isso significa o quê? Que aí o cara simplesmente entrou lá no Twitter dele e pediu para resetar a senha. O Twitter mandou o pedido de reset de senha para a conta dele de iCloud, para o Gmail também, né? Porque daí ele já começou a fazer todo esse link entre as contas. E com isso pegou, acessou tudo desse jornalista. Então conseguiu hackear a senha de e-mail, de Twitter, se eu não me engano pegou o Google Plus também. E assim então foi a reação em cadeia que aconteceu dali. E depois começou a postar um monte de link, né, para poder receber dinheiro baseado em link patrocinado, postou mensagens racistas e tudo mais. Então fez um estardalhaço na conta desse cara.
Então, e o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi o seguinte: como ele tinha acesso ao iCloud, vocês devem se lembrar que a Apple disponibilizou então no iCloud a possibilidade de você fazer aquele wipe, né, que seria limpar todos os seus aparelhos. Então, com isso, o cara ainda, para ajudar, ainda foi até lá no iCloud e mandou fazer o wipe, tanto da conta do iPhone dele, quanto inclusive do Mac. Isso aqui é pior, porque daí quando apareceu o iCloud para o Mac, você também tem aquela opção para você poder fazer a limpeza, né, do seu Mac. Basicamente você zera o computador inteirinho. E o cara fez tudo isso. Então apagou todo o notebook do cara, apagou todo o iPhone do cara, o iPad, acabou com tudo aquilo ali. Depois, no decorrer, a gente viu que a Apple começou a resolver todos os problemas, ele trocou senha e tudo mais, e a Apple conseguiu também recuperar as informações que estavam no HD do notebook que tinha sido apagado também. Então foi levado lá para a Apple, o pessoal lá conseguiu entrar e recuperar. Então foi um susto grande, né, obviamente, principalmente porque mais uma daquelas coisas, né, jornalista de tecnologia que não tem backup, também não vou nem falar nada, mas ele tinha lá as fotos do primeiro ano do filho dele inteirinho lá no computador, não tinha backup nenhum, então você dá para imaginar como esse cara ficou desesperado. Então depois disso ele deu entrevista para um monte de podcast americano, explicou como é que foi, mas a lição que fica de tudo isso daí é o seguinte, é o que eu falei para vocês, engenharia social não tem antivírus que resolva. Né? Depois tiveram medidas que foram tomadas, a Amazon deixou mais restrita a parte de segurança, a Apple também deixou mais restrita a parte de segurança. Do nosso lado, o que a gente pode fazer? Tenta evitar o link de contas. Então, se você tiver um cartão de crédito, por exemplo, na Amazon, não tem esse mesmo cartão de crédito dentro do iTunes. Dá para você também evitar esse tipo de link de enviar senha para um determinado e-mail. Então, às vezes, se for o caso, tenta criar uma conta de e-mail. Eu sei que começa a ficar mais difícil, mas às vezes tenta criar uma conta de e-mail, por exemplo, só para ficar linkada para receber reset de e-mails, por exemplo, reset de contas. Então é sempre esse problema. Na realidade, quanto mais seguro você quer ter alguma coisa, mais complicada essa alguma coisa fica. Então você pode bolar 30 mil formas de deixar suas contas mais seguras. Mas o duro é que geralmente você vai fazer isso por um mês e vai ser tão complicado que você vai acabar deixando isso daí de lado. O principal mantenha backup, deixa tudo bonitinho. Não confie, lembre-se, serviço de sincronização não é backup. Então, se você acha que você está fazendo backup porque você está colocando coisas no Dropbox, por exemplo, isso não é backup. Isso daí é pior. Lembre-se que se você apagar isso daí em um arquivo, em algum lugar que algum dia você entrou com a sua conta e esqueceu lá ela ligada, e alguém for lá apagar tudo, você perdeu tudo em todas as máquinas. Né? Por quê? Porque está tudo sincronismo, ele vai apagar sempre a última versão. A última ação feita é o que vai resolver. Backup é backup de verdade. Daqui a pouco a gente vai mostrar a parte de Time Machine e tudo mais. Backup você tem que fazer na Time Machine, você pode colocar em um Google Drive da vida se você quiser, mas quanto mais cópias você fizer, melhor. Então tem um HD externo, tudo isso daí vale a pena você guardar e manter esse backup aí, que na realidade é a única forma que você tem de não perder esses dados. O resto, se você está na rede, você está sujeito a perder os dados que você tem. E essa daqui é uma notícia que ela é antiga, mas na realidade ela acabou de ser concretizada na realidade. Uma coisa que vale a pena para a gente que é developer dar uma olhadinha é o seguinte, o Twitter ele está fechando um grande conjunto de APIs, de vários acessos que você tem. Então se você programa hoje, tem alguma aplicação para usar o Twitter, seria bom você dar uma olhadinha lá no site deles para ver as novas regras de uso dessas APIs, porque na realidade, principalmente para empresas que estão crescendo em cima do Twitter, eles estão começando a colocar uma série de restrições, onde você precisa ter autorização, você tem que pagar alguma taxa. Então, esse daqui, o pessoal está querendo fazer essa petição para tentar manter o Twitter aberto, mas a verdade é uma coisa que eu já tinha comentado com vocês, acho que desde há muito tempo atrás, quando eu estava falando sobre Facebook. Beleza, é uma forma interessante de ganhar dinheiro você desenvolver aplicativos em cima de uma plataforma? Sim, é. Na realidade, a plataforma ela está ali justamente para facilitar a sua vida. Então você já tem lá uma base de usuários, você desenvolve qualquer aplicação que você quiser, seja joguinho, seja alguma aplicação utilitária, o que quer que seja,
e você já começa com um grande número de usuários, justamente porque todo mundo já usa um serviço que é popular, você está simplesmente adicionando alguma coisa, né, um valor agregado àquela comunidade. Nesse caso aqui, só que você está correndo o risco sempre de acontecer o que está acontecendo com o Twitter agora. O Twitter precisa gerar dinheiro, eles ainda não sabem bem como, e eles estão agora tentando, digamos assim, estão tentando criar um ambiente onde eles consigam ganhar dinheiro. E isso vai ser como? Vai ser justamente tentando eliminar um pouco dos aplicativos hoje de terceiros que estão usando a API do Twitter, de forma que force um pouco o pessoal a usar o próprio Twitter, o próprio site, os próprios aplicativos que ele faz. Por quê? Porque aí ele vai conseguir pegar, gerenciar todo aquele conteúdo, incluir publicidade ali, né, para variar. Tudo que é de graça acaba vivendo à base de publicidade. E uma vez que ele vai começar a colocar publicidade ali dentro, então ele não quer dar chance aos terceiros de removerem isso depois. Então, está acontecendo ali esse rebuliço, isso está acontecendo agora, na realidade essa semana mesmo já começaram a aparecer lá as novas regras do Twitter. Então, se você usa isso, vale a pena você dar uma olhadinha, porque é bem provável que a sua aplicação ou pare de funcionar, ou dependendo do volume de uso que você tem ali. Então, vale a pena se dar uma olhadinha nisso. E aí a gente tem daqueles rumores já quase confirmados, né, que é o lançamento do iPhone 5. A gente está então agora no final do mês de agosto. A ideia de todo esse ambiente de rumores, né, já está quase dando, todo mundo já está quase dando como certo já que vai ter um evento no dia 12 de setembro com o lançamento do iPhone, e rumores daí relacionados ao mercado brasileiro dizem então que o iPhone deve chegar no Brasil em novembro. Se isso realmente acontecer, é mais ou menos dentro do esperado, né? Então tem setembro, outubro, novembro, 2 meses ali de diferença entre o lançamento nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O bom é que pelo menos a gente já vai ter o 13º, a gente já sabe onde a gente vai gastar, né? Outra notícia interessante que apareceu também foi justamente relacionada àqueles carros autônomos do Google, né? Então, justamente como uma prova da confiabilidade, o Google anunciou então que eles já têm aí cerca de 300 mil milhas, né, rodadas sem nenhum acidente dentro dos carros autônomos. Então isso realmente é outra daquelas tecnologias que vai revolucionar o mundo aí nas próximas, eu diria que nos próximos 5 a 10 anos. E é realmente interessante a gente ver para onde isso daí vai e como é que a gente vai conseguir popularizar essa tecnologia. Teve uma discussão muito interessante no This Week in Google, quando eles anunciaram essa notícia, que eu achei realmente bastante legal. Que foi o seguinte, a partir do momento que a gente tiver carros autodirigíveis, né, ou seja, carros autônomos, acaba permitindo que a gente tenha um relacionamento totalmente diferente com esses carros. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente tem um problema sério de trânsito. Se a gente parar para dar uma olhada e ver que esse pessoal todo está andando, geralmente se deslocando para ir ou para, na maioria das vezes, é ir para o trabalho ou voltar para casa, esse tipo de coisa. E se a gente parar para pensar, a gente está falando de um carro que ele 90% do tempo ele está parado, né? Ou seja, você usa no pior horário possível, que você usa no horário de rush, para você se deslocar até o seu local de trabalho e depois para você voltar de lá para sua casa. Mas nesse intervalo de tempo, o carro está parado. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você tem carro autônomo, você poderia simplesmente fazer o seguinte: bom, eu não preciso mais comprar carro. Eu posso chegar, ligar, por exemplo, para uma locadora de veículos e falar: olha, eu preciso de um carro de tal hora para me levar a tal lugar. Então, com isso, eu posso até dizer: olha, não, eu estou indo para uma festa, então eu quero que você mande uma limusine. Ou eu estou indo para fazer para uma fazenda, eu preciso que você me mande um 4x4. Então, e aí o que ia acontecer? Você estaria otimizando o uso desse recurso, né? Por quê? Porque você não precisa mais ter carro, você simplesmente precisa se deslocar de um lugar para o outro. Se você quiser usar de forma autônoma, a própria empresa pode mandar o carro vir, ele vem, leva você de um lugar para o outro. Quando você chegar, ele volta lá para a garagem ou vai fazer o próximo serviço. É mais ou menos como se fosse um táxi, mas sem a necessidade da pessoa dirigindo. Então, isso daí talvez consiga finalmente mudar o relacionamento, mudar um pouco o paradigma das pessoas de terem esses carros todos simplesmente para manter parado na garagem. Então,
realmente vale a pena dar uma olhada em como é que isso daí vai evoluir depois. E agora já é uma notícia mais fresquinha, né? Que foi também o lançamento ainda, acredito que foi essa semana mesmo, que o governo federal ele anunciou, foi no dia 20, é um pacote de investimento de mais ou menos 486 milhões de reais e a ideia é fomentar as startups. Então eles têm, se vocês derem uma olhada depois nessa página aqui da Info, eles até têm um link depois para o PDF, né, com todo esse pacote do governo, e parece ser bem interessante. Na realidade eles já estão pegando e colocando mais dinheiro em alguns programas que já existiam e também estão criando alguns programas novos para facilitar justamente o desenvolvimento tecnológico aqui do Brasil. E a ideia é que as metas todas estão relacionadas justamente a 2014. Então, é aquela história, se você tem alguma ideia, e pelo que eu vi, principalmente ali, por exemplo, um pedaço ali que eles estão colocando bastante dinheiro é relacionado à Copa, né? Então, 2014 já está aí, então a ideia, se você tiver alguma ideia para fazer algum tipo de jogo, algum tipo de aplicativo para facilitar a vida dos turistas quando eles vierem para a Copa, eu acho que aqui já é um bom lugar para você tentar arrumar algum tipo de financiamento. E aqui é uma notícia que a gente já viu que já está errada na realidade, né? Porque a Apple, bom, a parte certa da notícia é que a Apple então conseguiu chegar a um valor de mercado de cerca de 662,2 bilhões de dólares, né? Então essa daí é a notícia real, isso daí foi certo. Hoje ela é a empresa que tem o maior valor de mercado do mundo. E como é que é calculado isso? Basicamente o cálculo é multiplicar o valor da unidade da ação da Apple pela quantidade de ações que estão disponíveis hoje sendo negociadas. Então, se você multiplicar tudo isso, dá esses 662 bilhões de dólares aí. Só que essa notícia dizia que a Apple se tornou a mais valiosa de todo o mundo. Então, assim, simplesmente analisando o número, isso é verdade. Mas aí o que acontece? A Microsoft, há um bom tempo atrás, já foi também considerada a mais valiosa do mundo. Mas o que acontece? Se eu não me engano, ele estava na faixa dos 400 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Só que isso foi há vários anos atrás. Então, aí o pessoal questionou, né? Que não, a Apple não é a mais valiosa do mundo ainda, por quê? Porque teve que aplicar a inflação do valor que a Microsoft tinha chegado. Então, a Apple não chegou ainda a ser a mais valiosa do mundo. Para ela chegar a ser a mais valiosa do mundo em todos os tempos, né? Ela vai ter que chegar na casa dos 740 bilhões de dólares, mais ou menos, que passaria o valor que a Microsoft teve, que é a atual recordista, se contabilizada a inflação então do dólar nesse período. Então, mas é bom saber que mais valiosa ou não, os acionistas estão rindo à toa com a Apple, com o atual ritmo de crescimento. E a parte da notícia aqui, para eu poder encerrar, é justamente falar para vocês que o aplicativo Voto Consciente já está aparecendo também para iOS. Então, eu ainda não cheguei a testar esse aplicativo ainda, mas a ideia parece muito boa. A ideia é que nesse aplicativo ele vai consolidar, né, várias fontes de informação que a gente tem aí com relação aos candidatos, histórico e tudo mais acontecendo, numa única aplicação. Então, pelo que eu vi aqui, a aplicação ela é gratuita, ela está disponível para iPhone e iPad, e ela precisa do iOS 5 ou superior. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Pretendo fazer um review dessa aplicação logo, talvez no próximo podcast. Ok, então essa foi a parte de notícia então, que eu queria falar para vocês. Eu provavelmente devo ter perdido um monte de coisa, mas aí eu prometo que a gente começa a se atualizar mais na partir da semana que vem, conseguindo voltar aí na frequência normal. E agora então eu queria então fazer esse segundo pedaço do podcast, né, que a gente vai fazer, que seria aí o Faça Você Mesmo. Bom, então, como eu tinha falado para vocês, agora o formato vai ser um pouquinho diferente. Então a ideia é justamente eu fazer aqui uma mini apresentaçãozinha aqui para a gente entender como é que a rede Wi-Fi, primeiro, ela funciona, né? E como é que a gente pode fazer para melhorar a rede Wi-Fi que a gente tem em casa. Eu não vou chegar também no nível de extremo detalhe, né, para ver cálculo de jitter, cálculo de um monte de nome que a grande maioria das pessoas não vai nem entender do que eu estou falando. A ideia é justamente ser um tutorialzinho bem prático mesmo, para que qualquer pessoa consiga sair daqui e pelo menos ter as ferramentas necessárias para primeiro entender, né, o que a gente está fazendo de rede sem fio e
também melhorar, né? Obviamente, deixar um pouquinho melhor. Para esse primeiro tutorial, eu resolvi fazer usando a tecnologia Apple, porque é o que eu tenho aqui em casa. Na realidade, vocês vão ver que ele é extremamente simples de trabalhar, é muito mais fácil de mexer com essa tecnologia do que com os roteadores tradicionais. Eu até pretendo mostrar depois um roteador tradicional em outro tutorial, em outra oportunidade, para a gente poder ver, porque daí ele também tem mais recursos para a gente trabalhar. Mas o da Apple é extremamente simples. Então, para a gente poder começar aqui, vou mostrar aqui então algumas coisinhas que a gente vai fazer hoje. A ideia então é fazer um passo a passo. Nesse passo a passo a gente vai fazer basicamente três coisas. Eu quero diagnosticar a minha rede. Então, isso significa o quê? É entender qual é a situação dela. Saber se ela está boa, porque se ela estiver boa não preciso fazer nada. Quais as ferramentas que eu posso usar para fazer isso. O que significa ela estar boa, né? E uma vez que eu saiba então a situação da minha rede, eu preciso daí começar a ver, no meu caso aqui, uma coisa que foi bastante interessante é expandir essa rede. E eu posso expandir essa rede via Wi-Fi, né? Ou seja, colocar dois roteadores falando entre eles sem fio mesmo. Não é muito recomendado, eu vou explicar para vocês por quê. Ou expandir essa rede com cabos, né? Que eu passo, por exemplo, um cabo da parte de cima da casa para a parte de baixo da casa, e com isso daí a gente consegue aumentar o alcance da rede. Então, para a gente começar, que é a parte na realidade que eu diria que vai ser maior dessa conversa, é justamente fazer o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico, na realidade, eu poderia fazer um monte de equação matemática aqui e calcular um monte de área e metodologia de trabalho de antena e o diabo a quatro, mas não é essa a ideia. A ideia é justamente usar o que a gente tem de tecnologia hoje para facilitar a vida da gente, para poder justamente usar a tecnologia para resolver os problemas da própria tecnologia. Então tem algumas apps aqui que eu separei que a gente vai dar uma olhadinha nelas hoje. O que elas fazem? Então vamos lá. Infelizmente, o Wi-Fi Analyzer eu só consegui encontrar para Android. E na realidade existe um motivo para isso. Esse tipo de acesso que eu vou mostrar para vocês, ele basicamente é como se fosse um mini sniffer, que a gente chama, né? Ele não chega a fazer a análise de pacote da rede, mas ele permite que eu veja toda a minha rede. O que significa ver minha rede? É saber a potência do sinal de Wi-Fi, saber em que canal a minha rede está transmitindo, achar redes próximas. Então, na realidade, isso requer um acesso de baixo nível ao sistema de... Isso requer um acesso de baixo nível ao sistema de rede do aparelho. E esse é um acesso que, até onde eu sei, a Apple não fornece. Então, por isso que não vai ter jeito. Para esse tipo de análise, só vai funcionar mesmo com o Android. Ou tem outras aplicações que vocês poderiam usar, mas daí você teria que sair com o Mac. Então, se você tem como achar aplicativos desse tipo, para o Mac, aí provavelmente você teria que instalar isso no seu MacBook e sair com o MacBook pela casa para descobrir. Eu até vou mostrar um que ele dá uma boa noção também disso, que é essa aplicação que eu tenho ali, é a última da lista, que é o OS X, que é o NetSpot. É uma aplicação muito legal também, que essa daqui funciona no MacBook. Então, funciona legalzinho também. E aí o que vai acontecer? Uma vez que eu saiba então os canais e tudo mais o que está acontecendo, eu quero também ter uma noçãozinha de velocidade. Porque o que acontece? Para mim, não interessa muito saber se eu enxergo ou não enxergo a rede. Mas eu gostaria de saber a que velocidade ela está trabalhando. Então isso também é o que a gente vai usar o Wi-Fi Perf, né? Que seria o Wi-Fi Perf, ele é para iPhone. O ZPerf, ele é na realidade a parte servidor desse programinha, que você roda então, ele é um software de código aberto, que você roda então no seu Mac, e ele também consegue fazer a medição, só que daí aí sim, é uma medição de tráfego. Então tem vários fatores aí para a gente analisar, e é o que a gente vai fazer então a partir de agora. Bom, então para a gente entender o que a gente está fazendo quando a gente está criando uma rede, né? uma rede Wi-Fi. A gente tem que entender o seguinte. Então, primeiro a gente tem a nossa nuvem, né? Que seria o nosso servidor de internet, né? Que a gente costuma falar do ISP, que seria o Internet Service Provider. Esse cara quem é? No caso ele seria, por exemplo, o Speed, ou a NET, ou Virtua, qualquer nosso sistema de internet, né? Ou o que quer que seja que você use aí na sua casa.
Esse cara fornece para a gente o quê? Ele fornece para a gente um link, e esse link ele entra num roteadorzinho. No meu caso aqui eu tenho o AirPort Extreme Base Station, né, que é basicamente esse carinha aqui. Ele é bonitinho aqui para ficar escondidinho, esse branquinho aqui. Então, mas na realidade é um roteador, né, do jeito que a gente já está acostumado a trabalhar. Além dele, a Apple tem também o Time Machine, que é basicamente a mesma coisa, mas tem um disco dentro, né, tem um HD dentro que você pode usar para fazer backup. E ela tem também um Network Express, que posso até mostrar para vocês que eu tenho um aqui também no meu lado. Network Express ele é pequenininho e para que ele serve? Basicamente ele serve para expandir rede ou serve como um ponto de acesso, por exemplo, com fio. Porque o que ele vai fazer? Você pode configurar ele para conectar então numa das suas redes existentes já Wi-Fi e ele tem então um acesso para você colocar aqui via cabo ou tem acesso também para você compartilhar uma impressora ou um disco se você quiser. E o AirPlay, né, porque ele tem também o plugzinho para você poder colocar uma caixa de som se você quiser aqui nele. Então ele é pequenininho. A minha maior utilização dele é justamente levar em hotel. Então alguns hotéis que hoje em dia até que todos os hotéis já costumam ter a parte de rede sem fio, né? Mas quando às vezes eu vou em algum hotel que não tem rede sem fio, o que eu faço? Eu vou até lá, plugo o fio da rede do hotel aqui e ele me gera uma rede sem fio própria aqui para poder usar dentro do meu quarto. Então, são vários aparelhos então que a gente pode usar para criar essa rede sem fio. Então aí o que vai acontecer? O tradicional é você ligar então esse cabo que chegou do seu servidor de internet dentro de um Network Express ou dentro de um dos servidores da Apple, né, de um dos roteadores. E esse carinha aqui é quem vai então gerar a rede sem fio para você, Wi-Fi. Esse processo é bem tranquilo. Na realidade, fazer isso daqui, praticamente qualquer servidor, qualquer roteador do mercado hoje consegue fazer sem problema nenhum. Geralmente é só você ligar e ele já está funcionando. E esse é parte do problema. Por quê? Porque se você parar e imaginar que todo mundo, né, na sua vizinhança simplesmente pegou, comprou um roteador, ligou no servidor de internet dele e começou a funcionar, é meio óbvio imaginar o seguinte: o Wi-Fi ele nada mais é do que uma frequência de rádio. Então, do mesmo jeito que você tem lá no seu carro, né, que você sintoniza as estações de rádio, o Wi-Fi funciona mais ou menos da mesma forma. Então, o que vai acontecer? Se você, basicamente, todos os fabricantes acabam deixando essa sua mini estação de rádio ligada no mesmo canal, o que vai acontecer? Se você estivesse escutando um rádio, tudo bem, porque tem alguém transmitindo, você está escutando. Só que esse carinha aqui está enviando um sinal, então você está transmitindo um sinal de rádio. E aí o que vai acontecer? Se você e todos os seus vizinhos estão tentando transmitir no mesmo canal, já é o seu primeiro problema. Então, o que vai acontecer ali? Vai ter um monte de conflito ali de frequência de rádio que vai atrapalhar a sua conexão e aí você não vai entender o porquê que a sua conexão está lenta. Então, essa é a primeira coisa a analisar. Depois disso, a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, né? E isso significa o quê? Parede de tijolo. Grande parte você pode até se sentir meio enganado, né? Quando você chega, você olha lá no pacotinho da rede Wi-Fi e vê que, não, esse aqui é um Wi-Fi que funciona 50, 60 metros de distância. Só que a gente esquece o seguinte, que a maior parte desses roteadores são medidos em terreno livre. O que significa o quê? Que você tem 50, 60 metros, se você pegar, ligar seu roteador na sua garagem e sair na rua, e não tem nada bloqueando o caminho, aí você vai conseguir ter 50, 60 metros de internet. Nos Estados Unidos, isso cai, mas cai pouca coisa. Por quê? Porque lá eles têm parede, a grande maioria das casas são paredes de madeira. Então você não tem tanta interferência. Diminui o alcance? Diminui. Mas você não, digamos assim, diminui menos o alcance do que numa casa típica brasileira. A gente está trabalhando com bloco, tijolo e ferragem. O que significa que o alcance da rede sem fio é menor ainda. Então por isso é que eu resolvi na realidade ter esses dois pontos aí para a gente conversar nessa conversa de hoje. Que é o quê? É justamente primeiro entender como é que está a situação da sua rede Wi-Fi. Então a gente tem que saber que ela vai ficar meio quebrada
assim que ela passar pela primeira parede. E também entender se a gente não está brigando com o vizinho sem saber. Se a gente não está transmitindo na mesma frequência do vizinho ou alguma coisa assim. E aí que entram então as aplicações que eu trouxe para vocês. Então, como é que funciona? Vamos lá. Bom, então nessa primeira tela o que vocês estão vendo na realidade aqui? Vocês estão vendo aqui algumas ondas, né? Isso daqui significa o quê? Significa justamente as redes sem fio que são encontradas pelo Nexo aqui nessa exata posição e nesse exato momento que ele está analisando aqui agora. Por isso que eu digo que a gente costuma chamar de sniffer, né? Que seria um cheirador, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque ele fica, basicamente, ele fica coletando todos os sinais Wi-Fi que tem disponível aqui nesse ambiente. O que vocês estão vendo aqui são o seguinte, vocês têm aqui 3 redes bem fortes, né? Na realidade eu vou explicar para vocês o porquê que eu tenho 3. O nome dela aqui é Skywalker, que é justamente a minha rede. Então é a rede sem fio que está funcionando aqui em casa. E vocês podem ver que tem algumas redinhas aqui que estão um pouco mais fracas, que aqui é onde eu disse para vocês que mora o perigo da vizinhança, né? Porque o que acontece? Todas essas redinhas aqui de baixo, aqui, que elas estão um pouquinho mais fracas que a minha, são na realidade redes dos meus vizinhos. Então eu estou vendo aqui que eu tenho uma Argonautas, tenho... Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui Argonautas, uma Guilherme, uma Almeida. Então, não me perguntem de onde são, porque eu não faço a mínima ideia de onde esse pessoal está agora. Mas o fato é o seguinte, independente de eu saber ou não onde eles estão conseguindo chegar até aqui na minha casa. E aí o que vai acontecer? Se vocês derem uma olhadinha aqui, vou até voltar aqui para o ao vivo. Esse gráfico aqui ele está me dando o quê? Ele me dá então a potência do sinal, que seria o meu eixo Y aqui, e ele me dá os canais. Justamente o canal, vamos lá, lembrar o que eu falei para vocês. Aqui é como se fosse uma estação de rádio. Então eu tenho aqui na realidade, nesse caso aqui eu tenho 14 canais que eu posso escolher para onde eu vou estar transmitindo minha informação. E não é surpresa na realidade que esse pessoal aqui esteja todo usando ali os canais padrão. É o que eu falei para vocês. Normalmente, quase todos os fabricantes eles acabam mandando 3 canais básicos para funcionar nos roteadores. O canal 1, obviamente, é o mais comum. Então, na realidade, se você conseguir fugir do canal 1 ali, do 1 até o 4, você foge, porque praticamente todos os roteadores, principalmente os mais vagabundinhos, sempre estão transmitindo ali no canal 1. E depois os mais comuns seriam o 1, o 7 e o 14. Então nesses 3 canais sempre tem alguém transmitindo. Então vocês podem ver que aqui a grande maioria está justamente nisso. Eu tenho na faixa do 1, eu tenho uma rede. Depois eu tenho na faixa do 6 para o 7 ali, tem a rede amarelinha que está ali embaixo. E as outras sumiram agora. E aí o que eu fiz? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é pegar uma aplicação desse tipo, ou alguma similar dentro do Mac mesmo para você ver, alguma que consiga ter esse tipo de informação. Para quê? Para antes mesmo de você ligar a sua rede, você pega, liga essa aplicação e vê onde seus vizinhos estão mandando dados. Depois disso, fica fácil. Você pega e simplesmente escolhe um canal que eles não estejam usando. Vocês podem ver que ali é uma onda, né? Então acaba uma meio que passando por cima da outra. Isso daí não tem muito como fugir. Realmente a forma como funciona essa. O que vale para você é ver onde está o pico. Então, se você vê o pico daquela onda, é onde está sendo transmitido. Então eu tenho aqui, por exemplo, na minha vizinhança, eu tenho gente transmitindo no canal 1, e tenho gente transmitindo, a Argonautas está no canal 6. Tá? Então, o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que pegar e tentar fugir ao máximo dessas redes, dessas frequências. Né? E como é que eu faço isso? Bom, esse pedaço fica fácil. Na realidade, como eu estou trabalhando aqui com Apple, tem um aplicativinho que ele vem junto, ou você pode fazer o download separado, que é o utilitário Airport. Então, o Airport, o que ele faz? Ele na realidade,
justamente o sistema de gerenciamento de roteadores da própria Apple. Então, como eu disse para vocês, o sistema da Apple é extremamente simples. Ele usa a tecnologia Bonjour. O que é o Bonjour? O Bonjour é o seguinte, todos os equipamentos da Apple, basicamente eles conseguem entrar na rede e meio que fazer o tipo de um broadcast, né? Soltar um aviso na rede, dizendo quem ele é e o que ele é capaz de fazer. A grande maioria dos roteadores por aí você vai ter que entrar na rede e entrar numa página de administração. Então você vai ter que saber o endereço IP do roteador, esse tipo de coisa para você poder administrar. No caso da Apple, é o que eles chamam de Zero Configuration, né? Ou seja, uma vez que você ligou um equipamento Apple, o próprio equipamento ele meio que liga a interface de rede Wi-Fi dele e já fica fazendo esse broadcast. Ele já avisa, olha, eu estou aqui, eu sou um roteador Time Capsule ou eu sou um roteador Airport Extreme e eu estou pronto aqui para ser administrado. E ele fica soltando essa informação na rede. Essa aplicaçãozinha aqui do Airport justamente faz o quê? Ela fica justamente lendo essas informações que vem na rede. Então, sempre que você conectar alguma coisa nova da Apple ali dentro, ele vem e automaticamente aparece aqui nesse cenário aqui para você. Então, aqui eu respondo para vocês a pergunta que eu tinha soltado agora há pouco, que era justamente o porquê que para mim, na minha rede, eu tinha 3 ondas grandes. As 3 ondas grandes que vocês veem ali, né, eu posso voltar aqui para vocês verem, que é essas 3 ondinhas aqui que vocês estão vendo. Essas 3 ondinhas que vocês veem aqui grandes, né, que são as nossas redes principais, são justamente fornecidas pelo quê? São justamente os 3 aparelhos que eu tenho da Apple rodando aqui na minha rede. E aqui ele já coloca justamente já até no esqueminha de conexão, já, que significa o quê? Eu tenho a internet, né, que eu já tenho o servidor pronto da internet funcionando. Se eu clicar aqui, ele me mostra inclusive algumas informações de endereço IP e tudo mais. Eu tenho o Jabba, que é o meu roteador principal. Então ele é que está ligado diretamente à internet, né, pelo próprio diagrama que vocês podem ver. E ele é o meu servidor de DHCP, ou seja, ele que gerencia todos os endereços IPs da minha rede. Então, o Jabba ele fica lá no escritório, né, que é onde chega a conexão de internet. E essas 2 outras máquinas aqui, elas estão na realidade levando essa internet para os outros cômodos da casa. Então significa o quê? Eu tenho aqui o térreo no Jabba e tenho depois o Vader e o R2-D2 que estão no 2º andar. E com isso, então, eles estão espalhando a rede para o resto da casa. E vocês estão vendo aqui que também tem um significado, que você está vendo que tem um cabozinho, né, que está ligado aqui de um equipamento para o outro. Como esse cabo aqui, essa linha aqui é uma linha sólida, significa que eu estou usando um cabo físico mesmo, um RJ45. E aí o que acontece? Eu poderia ter feito isso daqui sem fio? Poderia. Aí você viria aqui um linkzinho pontilhado, né, um tracejado. Isso indicaria para mim que ele estaria conectado, mas ele estaria conectado via wireless. Então, que situações que a gente tem que valem a pena você trabalhar com fio ou sem fio para fazer esse tipo de expansão de rede? Na realidade, a própria Apple não recomenda fazer sem fio praticamente em situação nenhuma, tá? A situação é aquela mesmo de, não, eu não tenho como, sei lá, estou num prédio comercial, ou eu não tenho como furar uma parede, ou não tenho como passar um cabo de um ponto ao outro. Aí não tem jeito, você tem que chegar e fazer sem fio. Agora, por que não é recomendado? Ele não é recomendado justamente porque a conexão sem fio sempre vai ser feita com o roteador principal. Então, se eu ligasse, por exemplo, o Vader aqui com o Jabba sem fio, eu não teria como conectar, por exemplo, o R2 com o Vader sem fio. Todos eles teriam que ser conectados diretamente ao Jabba. E o que isso causa? Isso vai causar um problema de velocidade, vai degradar muito a velocidade que você tem de internet. Se a única coisa que você precisa é acesso à internet, então não é um grande problema, porque mesmo com a degradação do sinal, né, da velocidade, normalmente, né, você vai continuar tendo a sua rede sem fio aqui local muito mais rápida do que o seu serviço de internet. Isso normalmente. Obviamente, se você me falar que não, eu contratei um link de 100 megabits por segundo
de internet, aí realmente não vale a pena. Então não tem como fazer. Mas é que a grande maioria das pessoas, se a gente estiver falando com uma conexão de, sei lá, de 5 a 10 mega, a nossa rede sem fio aqui, ela trabalha nominalmente ali na casa dos 400 megabits por segundo. E aposto que tem um monte de gente dando risada na minha cara, né? Por quê? Porque isso daí é uma velocidade nominal. Normalmente você consegue ter algo em torno de 100 megabits por segundo numa rede muito boa, tá? Em velocidade de rede sem fio. É mais ou menos o que eu estou tendo aqui em casa hoje. Mas isso significa o quê? Vamos dizer que você tenha 100 mega por segundo. A sua internet está te dando 5 ou 10 mega, mesmo que você faça conexão sem fio e isso daí caia pela metade, né, que geralmente é o que acontece. Se você tiver uma rede de 100 mega, vai cair para uns 50 mega a sua velocidade de rede local. E vai acabar acontecendo o quê? Você continua, mesmo tendo 50 mega de velocidade, você continua tendo 5 vezes, né, 10 vezes às vezes mais velocidade do que o seu provedor de internet está te oferecendo. Então, esse aqui é o ponto. Se tudo que você faz é navegar na internet, não seria um grande problema fazer uma rede sem fio. Agora, por que eu não fiz? Tá? Por que aí é que vai começar a entrar a particularidade de cada pessoa. Por que eu preferi usar cabo? Seguinte, eu não gostaria de perder essa velocidade interna por alguns motivos. Eu assisto muito filme de alta definição. Então, para quem não sabe, tecnologia de streaming, né, seja Netflix, seja praticamente qualquer tecnologia de streaming que você vai querer usar, de ter um servidor de vídeo, por exemplo, e assistir na Apple TV ou esse tipo de coisa, os próprios protocolos, eles já tratam a questão de degradação de velocidade. Então, como é que eles fazem esse tratamento? Eles fazem o seguinte, ele sempre se adapta à sua velocidade, justamente para que você não tenha, por exemplo, quebra de frame, justamente para que você não tenha tipo de quebra de frame, né, que seria o pior caso possível, tipo, seria aqueles ficar dando aquela tremida na imagem. O que eles fazem? Eles fazem o seguinte, ele tenta jogar o máximo de frame por segundo. O que o receptor receber é exibido na tela. O que ele não recebe, ele ignora e continua passando o que ele receber. E na prática, o que isso significa? Significa o seguinte, que a sua imagem perde resolução. Por quê? Porque geralmente os pacotinhos que você está recebendo é cada conjuntinho de tela, né? Então, mais ou menos como se a sua tela fosse um quadriculado, e cada pacotinho é um pedacinho daquele quadriculado. Quando você perde um quadriculado daquele, você está perdendo o quê? Resolução. Porque você continua tendo a imagem, a pessoa continua se mexendo, mas você vai perceber aquele pixelamento que fica, né? Ou seja, você não tem mais definição de imagem. Quanto pior a sua rede, pior vai ser a qualidade da imagem que você vai receber. Então, mais uma vez, se você está assistindo um Netflix e a sua conexão de internet é ruim, não adianta, você vai estar, mesmo que você tenha 1 gigabit por segundo na sua rede local, você vai estar perdendo a qualidade de imagem por causa da sua conexão de internet. Agora, se você tem uma boa conexão de internet e gosta de assistir filme de alta qualidade, então você tem que conectar tudo por cabo. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? Você às vezes consegue receber o sinal de internet bom, né, de alta definição e tudo mais, mas na hora que ele for passar por todos esses roteadores e dar toda essa embaralhada de rede sem fio, você vai acabar perdendo qualidade de imagem. Então, por isso que eu digo, principalmente se você tem local. Né? Se você tem, por exemplo, um servidor, tem um iTunes lá, que você compra filmes e tudo mais, e quer assistir na sua Apple TV, é mais um motivo, porque você às vezes pegou um filme de alta definição ali que está fazendo, sei lá, vai pedir uns 6 mega por segundo para você enviar de um lugar para o outro. Se você tiver uma conexão Wi-Fi ruim, já era, não tem muito o que fazer. Eu poderia resolver isso puxando um cabo diretamente na minha Apple TV, mas aí eu não gosto, então aí é uma opção pessoal minha. Eu prefiro ter uma boa rede Wi-Fi, então eu não gosto que tenha todos os meus equipamentos com fio, eu gosto de ter só esse meu backbone, né, que a gente chama, que é essa espinha. Na realidade, esse nome sai justamente desse desenhinho, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o tipo de uma espinha dorsal mesmo, que funciona para garantir a minha alta velocidade. Com isso, então, eu posso ter todos os aparelhos funcionando sem fio, que não tem problema nenhum. Tem uma aplicaçãozinha que eu quero mostrar para vocês,
que eu achei sensacional. Essa aplicação ela se chama NetSpot e ela está disponível então dentro da Mac App Store. Ele até reclama um pouquinho quando você instala dentro de um iMac, porque a função dela é justamente trabalhar na parte portátil. Por quê? Porque ela faz um diagnóstico então da sua rede sem fio. Então eu fiz alguns scans aqui, justamente para poder mostrar para vocês agora. Então o que acontece? Deixa eu passar essa aplicaçãozinha aqui para vocês darem uma olhada. Legal, então o que esse software faz? A ideia aqui é bem interessante. É o seguinte, ele permite que você pegue e baixe uma planta, na realidade, da sua casa. Né? Então, se vocês derem uma olhadinha rápida aqui, essa daqui é uma planta que eu já tinha feito num outro software um monte de tempo atrás, né? Quando eu estava vendo ainda a disposição de móveis na casa e tudo mais, mas eu aproveitei para usar aqui. E funciona como? Primeiro você carrega essa planta, então até aí é uma imagem qualquer que você queira fazer. Né? Ele pede para você dar uma proporção para ele, então a primeira coisa que ele pergunta quando você carrega essa planta é justamente a distância entre uma parede, né? Entre uma parede e a outra. Baseado naquilo ele já consegue ter uma ideia de proporção no ambiente. E aí beleza. E aí o que ele vai fazer? Ele pede para você fazer o scan de vários pontos. E o scan é justamente isso. A ideia é fazer o quê? Você vai até um determinado local da sua casa, aperta ali para ele fazer o scan, e ele faz o quê? Naquele ponto, ele captura todas as redes sem fio que existem naquele momento ali que ele consegue capturar, e a intensidade do sinal, né, e várias informações que ele consegue obter sobre aquele conjunto de redes sem fio que você tem ali. E o ideal é fazer o quê? O ideal é justamente pegar e fazer vários pontos diferentes da casa. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver o seguinte, né? Aqui eu tenho aqui a entrada, né? A porta de entrada é bem aqui no canto, no lado esquerdo. Então eu tenho a sala, depois tem o escritório, depois tem a sala de jantar, cozinha. Então vocês podem ver que esse fiozinho azul aqui que foi sendo traçado, nada mais é do que todos os lugares, né, todos os pontos em que eu fui com o meu notebook lá, porque isso daqui é uma aplicação de Mac, né, não tem para iOS ainda. Eu fui com o meu notebook lá e apertei para ele fazer o trace. Então todos esses pontinhos amarelinhos aqui são lugares onde eu coletei informação para ele poder analisar e fazer esse gráfico. Quanto mais pontos você fizer, melhor. Então você consegue pegar e analisar direitinho como é que está a situação da sua casa. Quanto mais próximo do vermelho, né, verde, amarelo, vermelho, né, que é o que aparece aqui na parte de baixo, tiver o desenho, né, tiver o gráfico, melhor está a qualidade da sua rede. Então aí o que vai acontecer? Quanto mais azulado, pior é a qualidade da rede. Então esse desenho que vocês estão vendo aqui, esse mapa, foi um mapa que eu fiz com um único roteador. Então é justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui no lado direito, o ponto mais verde de todos aqui, né, que chega até a ficar um pouquinho amarelado, é mais ou menos aqui no centro, na parte inferior central desse mapa. Por quê? Porque ali é exatamente no escritório onde está o roteador. Dali vocês veem que o verdinho vai sumindo, 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 até que ele fica com um monte de áreas azuis aqui. Né? Então, por exemplo, fora de casa aqui, lá na área de churrasqueira, tá azul. No quartinho lá, que seria um quartinho que a gente tem mais próximo lá de onde ficam os cachorros, também tá azul, que é praticamente a ausência de sinal. É quase que não tem sinal mais lá. Então, essa daqui é uma aplicação que eu achei sensacional. Ela funciona no Mac e você pode então pegar e fazer um mapeamento inteirinho da sua sala, da sua casa, de onde você estiver trabalhando. O ideal é fazer pelo menos um ponto em cada cômodo. Por quê? Justamente por aquela ideia que eu falei para vocês no início. O principal problema ali vai ser paredes. Então, quanto mais paredes estiverem no caminho, mais vai ter a degradação do sinal. Tá? Então, por isso que vocês podem ver aqui que ele começa verde e vai ficando azulzinho, azulzinho, azulzinho. Por quê? Porque ele não está nem... Porque além dele estar ficando longe, ele está tendo que transpor paredes que vai então degradando o sinal. Para que serve isso daqui? Serve justamente para você poder pegar e avaliar, bom, aonde que eu consigo ter boa qualidade. Por quê?
Porque normalmente, se você pegar o nível do sinal, ele está diretamente associado à velocidade da sua rede. Então, onde tiver melhor o sinal, melhor a qualidade do sinal, geralmente vai ser onde você vai ter a conexão mais rápida, tá? Para você trabalhar. Então, a gente viu naquela primeira aplicação como é que eu faço para descobrir qual canal eu devo usar. E qual simples, é o que o seu vizinho não estiver usando. Primeira coisa é descobrir. Uma vez que você escolheu então o canal, aí você pode vir e fazer um mapa da sua casa para ver, ok, então até onde que eu tenho boa recepção desse sinal. Por que isso? Porque a partir daqui que você vai começar a pensar, será que eu tenho a necessidade de expandir minha rede ou não? Digamos assim, se eu quisesse ter acesso à minha rede somente aqui na minha sala de estar, por exemplo, ela está verde, completamente verde. Então eu não preciso ter outro roteador aqui só para isso. Então, por outro lado, tem aqui uma salinha aqui que é depois da minha cozinha aqui que ela está meio azulzinha. Talvez ali, se eu levasse um fio até lá, ou se eu tentasse mesmo fazer uma conexão via wireless, eu poderia colocar uma conexão wireless, por exemplo, no meio do caminho, que aí é outra coisa que a gente tem que se preocupar. Não adianta eu querer fazer uma extensão da minha rede wireless sem fio, né? E colocar um roteador onde eu não tenho sinal. Obviamente, o que vai acontecer? Se eu não tenho sinal, eu não vou estar expandindo nada. Então, aí o que acontece? Como é que você expande uma rede sem fio se você quiser usar a tecnologia wireless para fazer isso? Eu poderia colocar um outro roteador, por exemplo, aqui na minha sala, ou na sala de jantar, por exemplo, que eles têm uma qualidade de sinal razoável. Então, isso vai fazer o quê? Eu consigo ter uma certa velocidade até o meu roteador e dali eu expando aquele sinal, melhoro a qualidade do sinal para as outras áreas da casa. Então, essa é a ideia. Depois disso, eu fiz a configuração então aqui de vários outros cenários aqui para a gente dar uma olhada. Então, esse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês seria o primeiro andar da minha casa com um único roteador funcionando. Se eu pegar o segundo andar da casa com um único roteador, vocês vão ver que a situação fica ainda pior. Porque como eu falei para vocês, o roteador está no andar de baixo. Então, aqui vocês podem ver que a maior parte da casa está em azul. Ou seja, eu praticamente não tenho sinal nenhum, a não ser, na realidade, nos cômodos que estão diretamente acima do escritório onde o roteador está. E assim mesmo, é um verdinho bem vagabundo, né? É um verdinho ali que não é um sinal muito fraco. Então aí foi quando eu resolvi então colocar o segundo roteador. Então onde eu coloquei o segundo roteador? Eu puxei um fio até a sala da parte de cima da casa. Então agora a gente pode dar uma olhadinha. No segundo andar com 2 roteadores. Então vocês podem ver o seguinte, eu já tenho um monte de área verde aqui já de novo. Então o que aconteceu? Eu trouxe um fio que passou até o telhado, desceu até a sala, e ali na sala então já esverdeou praticamente metade do andar de cima já. Então, por quê? Aqui eu tenho muito mais paredes. Então esse que é um problema. Por exemplo, aqui onde fica o meu quarto praticamente, que é no lado direito inferior, estava ainda azulzinho. Então eu ainda estava com sinal fraco ali. Então o que eu fiz ainda? Falei, não, então vamos aproveitar e colocar mais um roteador. Então eu fui então ainda no segundo andar com 3 roteadores. E aí praticamente tudo resolvido. Aí eu estou com o segundo andar aqui praticamente inteirinho verde. Porque ainda dá para melhorar? Dá para melhorar mais se eu quiser ainda. Mas assim, para mim já foi o suficiente. Então, o seu resultado aqui nesse tipo de análise seria o quê? Justamente você conseguir pintar esse mapa todo de verde. Aí, no melhor, verde ou amarelo indo para o vermelho. Quanto mais vermelhinho você conseguir ali, melhor a sua qualidade de rede sem fio. E com isso, você consegue então ter filmes de alta definição e tudo mais com uma boa velocidade
e tranquilinho. Com isso, com a primeira aplicação lá do Android, a gente já conseguiu descobrir quais os canais a gente deveria usar. A segunda parte, a gente conseguiu usar essa aplicação então do NetSpot para fazer um mapa mesmo de toda da situação da nossa rede sem fio. E a terceira parte é, na realidade, uma medida mais quantitativa mesmo. Porque até agora a gente está vendo qualidade de sinal, a gente está vendo evitando problemas, esse tipo de coisa. E a terceira e última parte que eu queria mostrar para vocês é justamente a análise física mesmo da coisa. Eu quero conseguir chegar, por exemplo, em um quarto aqui no escritório, o que quer que seja, e descobrir quanto de velocidade que eu tenho naquela rede. Tem vários softwares que fazem esse tipo de coisa, mas aí você talvez possa cair numa pegadinha. Qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte: é muito comum, esse é um dos softwares mais comuns que você tem para diagnosticar a velocidade de rede, que é o Speed Test. Como é que ele funciona? Ele tá, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ele está mostrando para mim um mapa aqui do Brasil, e eu posso escolher um desses pins aqui, né, que ele deixa aqui para a gente, para fazer o teste de conexão. Então, já pedi para fazer o teste e ele está fazendo o teste aqui agora. Então ele está mostrando aqui para vocês aí na tela algo em torno de 6 megabits por segundo de download, aumentou para 7 agora. Vai começar a fazer o teste de upload, chegando aí a uns 500, 600, 800, algo em torno de... chegou a 1 mega de upload mais ou menos, tá? Que é o esperado. Aí vocês vão me falar, pô, mas você estava dizendo que você tinha 100 megas por segundo de rede? Eu falei, não, vamos com calma. Essa é a pegadinha que eu queria mostrar para vocês. Para que serve esse teste? Esse teste aqui está medindo para vocês a sua velocidade de upload e de download de internet. Não tem nada a ver com a sua rede Wi-Fi. Obviamente, se a sua rede Wi-Fi estiver ruim e a velocidade dela estiver mais baixa do que a do seu provedor de internet, você vai ter a velocidade que ele vai medir aqui vai ser a velocidade da rede Wi-Fi. Mas isso, em 99,9% dos casos, não é verdade, né? Geralmente a sua rede Wi-Fi sempre vai estar funcionando muito mais rápido do que o provedor de internet. E vale lembrar o seguinte: a gente tem que lembrar aquele desenho que eu fiz para vocês. A gente tem aqui a nuvem, né? Que é o seu servidor de internet. Você tem aqui o cabinho dele chegando no seu roteador e você tem daí a sua rede sem fio aqui chegando aqui no seu Mac, tá? Chegando no seu iPad também, no seu iPhone e tudo mais. Então o que vai acontecer? Esse medidor de internet que a gente está acostumado a usar desse speed test, ele está fazendo o quê? Ele escolheu um servidorzinho aqui que está pendurado aqui na nuvem e está basicamente fazendo a conexão, por exemplo, aqui do meu Mac até esse servidor aí, e daqui ele vai então tentar fazer download e depois vai tentar fazer upload. Isso daqui é uma medida confiável? Depende. Depende por quê? Porque você não tem controle sobre esse ambiente. Pode ser que você dê um azar que naquele momento exato tem mais 500 milhões de pessoas tentando fazer conexão com esse mesmo servidor que você está tentando aqui e esse servidor não esteja dando conta do recado. Então, pode ser que você tente fazer esse teste de velocidade e talvez o link que você tem com o seu servidor de internet aqui talvez esteja sobrecarregado. Não dá para saber. Como você está numa rede sem fio, talvez tenha alguém lá na sua sala, em um dos quartos, que está assistindo Netflix, ao mesmo tempo que você está tentando rodar esse teste de velocidade. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que a largura de banda que você contratou aqui é limitada. Se eu estiver fazendo um download aqui em um filme do Netflix de, sei lá, 1 mega por segundo, e eu tenho 5 mega por segundo, por exemplo, chegando do provedor, um desses 5 já era. Então eu vou conseguir uma velocidade no máximo 4 aqui, se eu tiver muito sorte. Então, esse daqui é um ambiente que não é o ideal para você testar a sua rede sem fio. O que acontece? Para que serve isso? Não que esse serviço não seja válido, mas você tem que saber o que você está fazendo. Se você está querendo medir a sua velocidade de internet, beleza.
Você pega, roda esse speed test e você vai ter uma ideia de quanto é que está a velocidade para você sair do seu micro e chegar nesse servidor desse cara. Faça isso umas 3, 4 vezes em horários diferentes. Aí você tem uma média que vai te dar uma boa ideia da sua conexão de internet. Mas, para a gente, isso não interessa. Não é isso que a gente está querendo medir aqui agora. Como eu falei para vocês, a gente está aprimorando nossa rede sem fio local. Então não tem nada a ver com a internet. Então esse não é o tipo de software que a gente usa para fazer esse tipo de verificação. O software que eu usei aqui é o seguinte. Vamos lá, como é que funciona? Eu tenho um software chamado ZPerf, que é um softwarezinho que fica disponível aí para a gente, na internet a gente consegue achar. Esse softwarezinho então está instalado no meu iMac. E o próprio fabricante lá do ZPerf e tudo mais, eles criaram um softwarezinho chamado Wi-Fi Perf. Que basicamente o que ele faz? Ele é uma aplicaçãozinha para iOS, então ele roda no iPad ou no iPhone, que faz o quê? Ele fica então rodando lá no aparelhinho, basicamente eu tenho que cadastrar o endereço IP do servidor, o número de porta, esse tipo de coisa. E aí o que ele faz? Ele está na minha rede sem fio, né, meu iMac também, e aí ele faz o quê? Ele pega e ele conecta no meu iMac e faz esse mesmo teste que o speed test faz lá. Ele tenta fazer upload e tenta fazer download. Na realidade, para a gente, o mais importante no caso aqui seria o download, para a gente ver, porque a velocidade vai ser mais ou menos a mesma. Então, isso é o teste que a gente faz com esses aplicativinhos. Como é que funciona? Então, vamos lá de novo. Então, como eu falei para vocês, são dois aplicativos que tem que rodar. Né? Então, vocês estão vendo aqui já os dois na mesma tela. Aí. Um é o mirror que está vindo lá do meu iPad, e aqui, essa janelinha aqui de baixo, está rodando no meu Mac. Então, esse ZPerf, o que ele faz? Eu coloco aqui, eu posso usar ele como um cliente e como um servidor. Cliente, para quem não conhece, é sempre quem está conectando. Então, se eu vou me conectar a alguém, eu sou um cliente desse alguém. O servidor está oferecendo um serviço. Então, ele está servindo alguma coisa, ele está servindo ao cliente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu coloco lá então o meu endereço IP do meu iMac, a porta que eu estou esperando que ele receba, na realidade é só a identificação aqui do meu servidor, e mando ele rodar. Então, a partir desse momento ele está rodando. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero testar minha rede Wi-Fi. Eu quero saber o quanto de velocidade o meu iPad consegue ter fazendo download aqui desse meu servidor. Então eu quero medir então a velocidade entre o iPad e o meu iMac. Então o que eu preciso fazer aqui? Do lado do iPad, o que eu faço? Eu tenho aqui as configurações que tem que bater, basicamente eles precisam bater com a do meu servidor. Então, por exemplo, Target Server Address. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vai ser 10.0.0.30. A porta já é a porta que ele estava esperando mesmo, é 5021, é 5201. Também está funcionando. Todas as outras opções aqui você pode deixar ele como está, não precisa mexer em nada, usa o padrão mesmo. Então eu volto para o teste. E o que eu preciso fazer então para testar? Eu ligo aqui no canto superior esquerdo da tela, eu ligo, e ele vai então conectar o meu iPad e começar a fazer teste de upload e download. Então vocês podem ver aqui que por esses testes eu estou tendo velocidades aqui de transferência na casa dos 30 a 40 megabits por segundo. Então é uma boa velocidade, na realidade é mais do que suficiente, né, do que eu preciso para fazer conexão de alta definição, de vídeo de alta definição. Agora, as outras dicas aqui. Por que eu fiz isso contra o meu iMac? É justamente porque dentro do meu iMac é onde eu guardo minha biblioteca de filmes.
Então, o que que acontece? Tudo que eu tenho ali dentro do iTunes está dentro desse iMac aqui. Então, para mim o que importa é, não interessa se eu tenho outro computador em outro lugar da sala. Eu até posso fazer o teste lá com ele. Mas para mim é irrelevante. Por quê? Porque na realidade todos os computadores aqui da minha casa vão estar, quando eles estiverem assistindo alguma coisa de podcast, alguma coisa assim, eles vão estar conectados a esse meu iMac para poder fazer a leitura e mostrar então na tela. Como eu estou tendo velocidade aqui de 40 megabits por segundo, geralmente a alta definição, o maior alta definição que você vai ter vai ser na casa de uns 9 megabits por segundo. Então, eu tenho 5 vezes mais velocidade do que eu preciso para assistir filme de alta definição. Então, é o suficiente. Dentro aqui dessa telinha aqui do ZPerf, né, ele te dá também as médias. Então, ele já te indica aqui no log, na janelinha dele, que um iPad tentou conectar aqui, ele enviou e recebeu dados por mais ou menos 30 segundos. Na realidade, ele enviou 136 MB de dados em 30 segundos, recebeu 136 MB de dados em 30 segundos e a velocidade média então foi de 37 megabits por segundo, tanto para upload quanto download. Então, com isso daqui então eu já consigo descobrir como é que está a velocidade da minha rede. Vocês viram aqui que ele tem tanto o modo de cliente quanto o modo de servidor. Isso implica em quê? Implica no seguinte, se você não tiver um aparelho iOS, não quiser comprar esse aplicativinho, você pode instalar o próprio ZPerf dentro do seu MacBook e fazer o mesmo teste. Então você pode andar com o seu MacBook pela sua casa e rodar ali como um cliente. Né? Basta que você coloque aqui os dados adequados, mandar rodar como cliente, ele vai fazer o mesmo teste e vai te dizer qual a velocidade que você tem interna sua de Wi-Fi. Okay? Então, beleza. Então com isso, agora, por que é interessante você instalar esse Wi-Fi Perf, por exemplo, no seu iPad ou no seu iPhone? O interessante é o seguinte, você consegue ter, se a gente parar para ver o Apple TV de segunda geração, nada mais é do que um iPad sem tela, né? Se você for parar para ver o processador e todos os componentes internos praticamente, ele nada mais é do que um iPhone. Tá? Então ele roda o iOS do mesmo jeito, tudo bonitinho. Então você consegue fazer o quê? O legal, ou pelo menos a forma como eu costumo fazer aqui, é o seguinte: eu coloco isso daqui exatamente no meu telefone e coloco no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar que a minha Apple TV está. Então dali eu tiro a medida. Por quê? Porque aí você consegue também fugir de alguns probleminhas. O que acontece? Eu tinha um caso aqui onde isso aconteceu, onde a minha Apple TV estava bem no centro de uma parede. Né? Na realidade tinha lá uma parede lá no meu quarto, onde tem uma mesa embaixo, tem a TV no meio, e a Apple TV estava bem no meio ali da TV. Só que o que acontece? Entre aquela Apple TV e o meu roteador mais próximo, tinham na realidade tinham 3 paredes, né? Até chegar no roteador. Então ali ficava ruim. Então o que eu fiz? Eu tirei a medida do ZPerf ali, eu vi que estava dando em torno de 2 megabits por segundo. Que é bom, mas poderia ser melhor. Então o que eu fiz? Peguei aquele mesmo iPhone, trouxe para a ponta da mesa e tirei um novo ZPerf. Vi que ali na ponta da mesa, simplesmente por ter saído ali, ficado mais próximo da porta, aumentou de 2 para 10. Então já chegou na alta definição que eu queria. E eu posso continuar fazendo esse teste daí facinho, praticamente com o mesmo processador, assumindo que vai ser praticamente a mesma velocidade, tanto do iPhone quanto do Apple TV. Então para isso que serve. Então a ideia que eu queria mostrar para vocês aqui hoje então era essa. Como é que vocês primeiro diagnosticam a sua rede? Então você pode descobrir os canais e tudo mais que você está trabalhando ali. Uma vez que você diagnosticou, você pode fazer um mapa, que você monta então um mapa para você ter uma ideia geral de como é que estão todos os cômodos da sua casa com a rede sem fio. Na sequência você testa efetivamente a velocidade que você tem de conexão. Então com isso você não tem mais como errar. Entendeu? Então dali é que vai partir a decisão sua de, não, eu preciso colocar mais um roteador, preciso expandir a rede, vou expandir via Wi-Fi ou vou expandir via cabo. Mas então essas são as ferramentas que eu usei aqui no meu caso
para sair de uma conexão que vocês viram ali, posso até voltar aqui o NetSpot. Eu saí, para vocês terem uma ideia, né? Vou pegar aqui do segundo andar. O segundo andar com um roteador, eu saí dessa situação aqui, onde eu praticamente tinha o segundo andar totalmente coberto, né, com azul, ou seja, o sinal extremamente fraco, para uma situação com dois roteadores, né, na realidade três roteadores, né, um embaixo e dois em cima, onde eu cubro praticamente toda a casa com um sinal. Então eu tenho um sinal bom, firme, forte em toda a rede. Okay? Então, isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A ideia era essa. Então, fazer a configuração dos roteadores. Então, pelo tempo de gravação aqui, eu estou vendo que eu vou acabar deixando isso daí para o próximo podcast. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente viu, então, a parte 1. A parte 1 foi o quê? Como que eu pego e analiso toda a minha rede. Como é que eu diagnostico, como é que eu distribuo, como é que eu mapeio todo o meu sinal e como que eu pego e melhoro então esse sistema de roteamento. Então com isso vocês têm uma ideia melhor de como é que o Wi-Fi funciona dentro da sua casa. E o próximo podcast eu vou fazer o seguinte, vai ser um pedacinho pequeno que eu vou soltar, mas que eu vou na realidade apagar toda a configuração aqui dos meus roteadores, então provavelmente é até bom mesmo deixar para fazer isso daí depois. Aí eu faço no fim de semana, porque senão vão me matar aqui a hora que perceberem que está sem internet. Mas eu vou basicamente apagar todo o meu roteador e mostrar para vocês daí colocando a configuração de um por um em como que isso daí vai funcionar, ok? Bom pessoal, então isso é o que eu tinha para o Tecnoaula de hoje. Eu espero que tenham gostado, na realidade é um modelo novo. Esse então não vai ser o Tecnoaula, na realidade, né? Então só lembrando, o Tecnoaula continua no mesmo formato. Nós vamos falar de notícia, vamos fazer revisão de aplicação, revisão de hardware, do que a gente conseguir mostrar para vocês, no formato que vocês já conhecem. O formato de hoje foi um que eu aproveitei meio para fazer o reset, já que eu tinha ficado meio atrasado com as notícias aí. Mas eu queria também ouvir a opinião de vocês. Então eu queria saber se valeu a pena, se vale a pena, se está muito detalhado, se está pouco detalhado, porque a ideia é justamente começar a coletar um pouco de feedback para poder gerar um segundo podcast, então, que daí assim que eu tiver já com ele funcionando, eu vou pegar e vou anunciar aqui no Tecnoaula para vocês, que a ideia vai ser justamente fazer simplesmente essa parte de review mais detalhada, né? Que na realidade toma mais tempo, mas eu acho que é legal e é bastante importante também, principalmente para vocês que hoje em dia mexem com muito iPad, muito iPhone e tudo mais, é importante que vocês conheçam pelo menos o básico de como fazer isso daí funcionar bem e melhor dentro da casa de vocês, ok? Bom, espero que tenham gostado então. Esse foi o Tecnoaula de número 24, no dia 22 de agosto de 2012. Converso com vocês de novo então na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.